A cultura quilombola é marcada por aspectos singulares que a torna única e essencial para a história e identidade do Brasil. Cada quilombo, com suas particularidades, carrega consigo a força da resistência, o espírito de coletividade e a preservação de saberes ancestrais. O que torna essa cultura singular não é apenas sua origem, mas a maneira como ela se adapta e se reinventa ao longo do tempo, sem jamais perder sua essência. Nos quilombos, encontramos tradições que atravessam gerações. Danças que narram histórias de luta e celebração. Culinária que mistura o novo e o ancestral. E uma conexão profunda com a terra que garante a sobrevivência e a autonomia. Essas singularidades não são apenas manifestações culturais, mas formas de resistência diante de uma história de exclusão e silenciamento. Ao explorar esses aspectos singulares, este documentário revela a riqueza e a complexidade de um povo que, com coragem e criatividade, perpetua sua identidade e fortalece a luta por direitos e visibilidade. A cultura quilombola é, sem dúvida, um legado vivo e vibrante que contribui para o entendimento de um Brasil mais plural e diverso. No coração do oeste paranaense, onde a Terra Vermelha carrega marcas de histórias que o tempo não apaga, existe uma comunidade, um pedaço de Brasil onde o passado e o presente se encontram, entrelaçados pelo suor, pela luta e pela memória. Esta é a comunidade quilombola Manoel Ciriaco dos Santos. Na área rural de Maracaju dos Gaúchos, a vida segue seu curso. O vento balança as folhas das árvores, enquanto mãos calejadas colhem os frutos da terra. Aqui, cada pedaço de chão tem um nome, um passado e uma lembrança. Mas para entender essa comunidade, é preciso voltar no tempo. Às origens de um povo que nunca se curvou diante das dificuldades. Manoel Ciriaco dos Santos nasceu neto de escravizados, lá na distante Santo Antônio do Itambé, em Minas Gerais. Cresceu ouvindo histórias de resistência, sonhando com um futuro onde sua família pudesse plantar e colher em terra própria. No fim dos anos 1950, guiado pela esperança, partiu com sua gente. Primeiro, umas plantações de algodão e amendoim de São Paulo. Depois, mais ao sul, às terras férteis de Guaíra, no Paraná. Mas a terra prometida não veio sem desafios. Cercado por fazendeiros, enfrentaram dificuldades para erguer suas casas e cultivar o seu próprio sustento. Enfrentaram também o peso do preconceito, as barreiras invisíveis que tentavam reduzir sua identidade a meros traços do passado. Mas como as árvores que resistem às tempestades, a comunidade se firmou no chão que escolheu chamar de lar. Com o tempo, os laços de sangue e de história se fortaleceram. Em 2007, um novo capítulo se iniciou: a criação da Associação Comunidade Negra Manoel Ciriaco dos Santos, a ACONEMA, e com ela, um grito pelo direito à terra, pelo reconhecimento de suas raízes. A luta foi longa, mas a vitória chegou. Em 2024, o INCRA oficializou: 37 hectares pertencem por direito e história à comunidade. Hoje, a vida segue em Manoel Ciriaco. A terra continua a ser cultivada, o milho cresce forte, a mandioca alimenta famílias e os animais são criados com o mesmo zelo de quem sabe o valor daquilo que possui. Mas o maior cultivo dessa terra é a memória, porque aqui
mais do que terra e trabalho, cultiva-se a identidade, a cultura e a resistência. A comunidade quilombola Manoel Ciriaco dos Santos não é apenas um lugar no mapa, é uma história viva, uma prova de que o passado pode ser semente e o futuro colheita. E a gente não quer que isso acabe porque é uma história sofrida, mas é uma história alegre. A cultura quilombola é um patrimônio vivo, construído ao longo de séculos pela resistência e pela ancestralidade africana no Brasil. Em cada quilombo pulsa uma identidade única, marcada por valores como coletividade, espiritualidade e conexão com a terra. Essas comunidades não apenas preservam tradições herdadas de seus antepassados, mas também as reinventam, garantindo que sua cultura continue viva e dinâmica. A oralidade é um dos pilares fundamentais da cultura quilombola. As histórias, mitos e ensinamentos são transmitidos de geração em geração por meio de contadores de histórias, mestres e griots, guardiões da memória do povo. Esse conhecimento não está apenas na fala, mas também nas expressões artísticas, como música e a dança, que carregam em seus ritmos e movimentos a força da ancestralidade. O batuque, o jongo e o samba são manifestações culturais que ecoam nos quilombos, acompanhada por tambores, palmas e cânticos que celebram a vida e a resistência. O maracatu e o coco de roda também fazem parte desse rico universo musical, trazendo a marca do sincretismo entre as influências africanas, indígenas e europeias. Cada batida, cada passo de dança é um elo que conecta o presente às raízes do passado. A religiosidade quilombola se expressa em diferentes formas, muitas vezes associado à crença de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, mas também a rezas e rituais que misturam elementos cristãos e indígenas. As festas de santos padroeiros, os terreiros de cultos afro-brasileiros e as cerimônias espirituais reforçam a relação da comunidade com o sagrado, com a natureza e com seus ancestrais. Na culinária, os quilombos preservam saberes que misturam ingredientes nativos com aqueles trazidos da África. O uso do milho, do feijão, da mandioca e do azeite de dendê compõe pratos como o mungunzá, o caruru, a pamonha e o beiju, cada um carregando um significado próprio dentro da cultura alimentar quilombola. A pesca, a caça e a agricultura familiar são atividades essenciais, não apenas como forma de sustento, mas também como práticas que reforçam a autonomia e o respeito pelo meio ambiente. O artesanato é outra expressão singular da cultura quilombola. Tecelagem, cestaria, cerâmica e trabalhos em couro refletem o conhecimento tradicional passado entre as gerações. Os grafismos, muitas vezes inspirados na natureza e em símbolos ancestrais, são mais do que elementos decorativos. São formas de contar histórias e reafirmar a identidade do povo quilombola. A organização social dos quilombos também é um aspecto cultural fundamental. A vida comunitária se baseia no apoio mútuo, na partilha e no respeito aos mais velhos, que são reconhecidos como fontes de sabedoria. As lideranças surgem de forma natural, muitas vezes representadas por matriarcas e mestres de ofício que guiam a comunidade e garantem a continuidade das tradições. Apesar das transformações ao longo do tempo,
a cultura quilombola segue firme, reinventando-se sem perder sua essência. Cada canto, cada festa, cada tradição preservada é uma afirmação de identidade e resistência. O quilombo não é apenas um espaço geográfico, é um território de cultura, história e pertencimento. Preservar essa cultura é garantir que o legado de um povo continue a inspirar e enriquecer a diversidade cultural do Brasil. Nós passamos fome, nós passamos que nem roupa para vestir nós não tinha, nem o calçado para apanhar no pé, mas nós venceremos, com a graça de Deus. Hoje, eu agradeço a Deus por tudo que nós já passamos. A história dos quilombos no Brasil é marcada por desafios, mas também por uma resistência incansável. Desde o período colonial, as comunidades quilombolas enfrentaram perseguições, tentativas de expulsão e a negação de seus direitos. No entanto, a luta pela liberdade, pela terra e pela preservação da cultura nunca cessou. Hoje, os quilombolas ainda lidam com dificuldades como a regularização de seus territórios, o acesso a políticas públicas e a valorização de sua identidade. Muitas comunidades sofrem com a falta de infraestrutura básica, como a educação, saúde e saneamento, além do preconceito e da invisibilidade social. Mesmo assim, seguem firmes na defesa de seus espaços, organizando-se politicamente e promovendo iniciativas que fortalecem sua cultura e sua autonomia. A resistência quilombola se manifesta na manutenção de suas tradições, na transmissão de saberes ancestrais e na luta por reconhecimento. Cada dança, cada canto e cada festa são formas de afirmar sua identidade e sua presença na sociedade brasileira. Ao longo dos séculos, os quilombolas provaram que, apesar dos desafios, sua história é de coragem, resiliência e esperança. A capoeira não é uma luta, é uma dança. É uma dança que traz muita alegria, traz uma história desde lá de trás, desde a escravidão. Os jovens quilombolas são herdeiros de uma história de luta e resistência, mas também protagonistas na construção do futuro de suas comunidades. Crescendo entre as tradições de seus ancestrais e as transformações do mundo moderno, eles enfrentam desafios como o acesso à educação, oportunidades de trabalho e a preservação da identidade cultural em um cenário de constantes mudanças. Muitos jovens buscam formação acadêmica e técnica para fortalecer suas comunidades. Eles atuam como professores, líderes comunitários, empreendedores e pesquisadores. Ao mesmo tempo, reconhecem a importância de manter vivas as práticas tradicionais, como a música, a dança, a agricultura familiar e os rituais culturais. Com o avanço da tecnologia e das redes sociais, novas formas de expressão surgem, permitindo que compartilhem suas realidades, denunciem injustiças e promovam a valorização da cultura quilombola. A internet se torna uma aliada na preservação e divulgação do conhecimento ancestral, aproximando as novas gerações de sua própria história. O futuro dos quilombos depende desses jovens, de seu engajamento e de seu desejo de manter viva a essência de suas origens. São eles que continuarão a resistência, reivindicando direitos, ocupando espaços e garantindo que a cultura quilombola siga forte, presente e reconhecida no Brasil e no mundo. O legado do quilombo é vivo e eterno. Preservar é garantir um futuro de identidade. Este é um legado de luta, coragem e resiliência que atravessa as gerações. A história dos quilombos não é apenas um capítulo do passado. É uma força pulsante que se mantém viva nas vozes, nos gestos e nas tradições dos quilombolas de hoje.
Cada passo dado pelos antigos e pelos jovens é um testemunho da força de um povo que se recusa a ser silenciado, que se orgulha da sua herança e que luta pela garantia de um futuro que respeite e celebre sua identidade. Preservar a cultura quilombola é mais do que manter costumes e rituais. É assegurar que as futuras gerações possam se conectar com suas raízes, entender sua história e continuar a resistência. Quando respeitamos e valorizamos essa herança, estamos também construindo uma sociedade mais plural, justa e igualitária. Assim, o quilombo, em sua essência, é eterno. Não apenas como uma memória distante, mas como uma chama viva que ilumina o caminho para o futuro em que a identidade e a cultura de cada povo sejam respeitadas e celebradas. A luta continua e o legado do quilombo segue, mais forte e mais presente do que nunca.